que ganharam os concursos que nós lançámos nestes 2 anos de equipamentos e espaço público. E agora é dedicado exclusivamente à habitação, porque foi realmente a maior parte dos convites dos concursos foram de facto de habitação e, portanto, o diálogo que nós vamos ter hoje é com os arquitetos que ganharam precisamente os concursos de habitação que nós lançámos nestes últimos 2 anos. 2 alertas, estamos a continuar a lançar mais. Isto tem sido uma ótima parceria com a Ordem dos Arquitetos, que a Câmara tem feito, através da SRU e da própria Câmara. Já lançámos concursos pela SU e pela Câmara, e tem sido uma parceria que nós vamos continuar, portanto esperamos, já estão previstos pelo menos mais 10, e vamos continuar a manter esta política de concursos de arquitetura abertos a todos, e que é uma política que para nós é muito importante, atender estes 2 eixos. Qualquer um pode concorrer aos concursos que nós lançamos, por um lado, e por outro lado os honorários nunca são um critério dos estudos de adjudicação, que é para não haver um dumping dos honorários. Os únicos critérios são a qualidade dos projetos. Portanto, isto é a política dos concursos de arquitetura que marca esta exposição. Esta exposição é o resultado dos primeiros 12, esperemos que daqui a 2 anos ainda haja mais 12, ou seja, continuamos a fazer este alcance e continuamos a ter boa arquitetura e oportunidade para todos no meio da prática do projeto de arquitetura. Antes de passar aqui a palavra à Ordem dos Arquitetos, aqui representada pela Secção Regional Sul, chama-se Secção Regional Sul, Val do Tejo Sul, não, Val do Tejo, Lisboa e Val do Tejo, pronto, não é só Lisboa e Val do Tejo. Deixem-me só dizer um bocadinho o que é o nosso programa de cooperativas, uma vez que isto é muito ligado à habitação e 4 destes concursos foram completamente, especificamente dedicados a cooperativas. E, portanto, vale a pena lançar este tema, porque as cooperativas foi qualquer coisa que entrou em desuso a partir do princípio de 2000, portanto, houve um enorme movimento cooperativo nos 80, nos 90, uma espécie de época dourada que fizeram 13.000 fogos em Lisboa, portanto, foi mesmo uma coisa muito significativa e que a Câmara não lançou novos terrenos para cooperativas desde 2000. As cooperativas continuaram, noutros formatos, privado, mas a Câmara não lançou terrenos para cooperativas desde 2000. Portanto, as últimas que ainda se estão a fazer são as do protocolo da FENACH assinado em 1998. Portanto, houve um hiato gigantesco em que a Câmara não apostou neste modelo. E, portanto, nós estamos a tentar ressuscitar o modelo. Porquê? Porque achamos que é um ótimo modelo e um ótimo modelo até para o pós-PRR, porque temos que falar de habitação quando não há PRR, quando não há pacotes da Europa a pagarem esta construção de habitação brutal que estamos a fazer agora e também estamos a fazer agora. E o que é isto de fazer habitação sem dinheiro? É precisamente as cooperativas. A Câmara Municipal de Lisboa, não sei se saberão, é o maior senhorio do país. Para além de ser o maior senhorio do país, tem mais propriedade do que o Iru, também tem mais propriedade, tem em Lisboa propriedades para fazer mais 7.000 casas. Em terrenos seus municipais temos 7.000, temos propriedades por construir, por desenvolver, que podem fazer 7.000 casas. Nós não temos dinheiro para construir tudo, mas conseguimos construir, com um grande apoio do PRR, qualquer coisa como 3.000. Estamos a prever fazer isto com a Carta Municipal da Habitação. Sobram 4.000, que têm que ser feitas com outros modelos. E qual é que é este outro modelo? É um modelo em que a Câmara cede a sua propriedade a 90 anos, cede o direito de superfície a 90 anos, as famílias pagam a construção, ou seja, ficam com a casa pelo valor da construção. Portanto, é um processo em que a Câmara não tem que propriamente gastar dinheiro. O único dinheiro que a Câmara está a gastar, e muito bem, está a investir, não é a gastar, está a investir, é nos projetos. Porque aqui a diferença que nós fizemos das cooperativas dos anos 80 e 90 é vamos lançar os terrenos para as cooperativas com os projetos aprovados no urbanismo. Porque verificámos que ainda havia, quando chegámos, destes terrenos dos anos de 1998, ainda estavam no urbanismo, quando nós chegámos. Portanto, a última cooperativa do protocolo da FENACH foi aprovada o ano passado. Não ficou no urbanismo 20 anos, esteve a ser desenvolvida, teve não sei o quê, mas ainda está agora em construção, foi aprovada ainda connosco. Portanto, só para verem os anos que as cooperativas ficavam, primeiro para se organizarem, para fazerem projetos e depois para passarem no urbanismo. Era muito tempo. Portanto, nós para relançar o movimento cooperativo, pareceu-nos absolutamente fundamental ceder as propriedades com os projetos aprovados. E isto é um tema que nos pareceu absolutamente fundamental. E daí
temos tido tantos concursos já para cooperativas, a par dos concursos do PRR, temos aqui a Quinta do Ferro, representada nos concursos PRR. Portanto, no fundo, hoje vamos ouvir os vencedores dos concursos que representam estas duas dinâmicas da política de habitação. O PRR, em que vai ser a construção pública em solo público, e o pós-PRR, que são as cooperativas, em que nós vamos, de facto, abrir concursos para pôr os terrenos para quem quiser, sempre tudo por concurso público, chamar quem é que está interessado em ficar com este terreno, venha e paga a construção e fica com a casa pelo valor da construção. Portanto, o primeiro que nós temos aí para pôr, que é o do Lumiar, já está pronto, estamos nos finalmente, espero eu, para ter o consenso de todo o nosso Executivo Municipal e conseguimos aprovar isto em reunião de Câmara, espero eu, antes do verão, e conseguimos assinar o primeiro contrato cooperativo ainda este ano, na do Lumiar. Este é o nosso objetivo e o nosso plano. Espero que corra bem e que assim seja. E depois já temos as outras todas na calha, que eu acho que vamos ver como é que corre. Portanto, eu acho que estou muito interessada com o debate e com aquilo que os arquitetos agora nos podem acrescentar, mas eu queria só sublinhar que, na verdade, estes dois modelos de política de habitação, construção pública, terreno público e terreno público, construção privada, são dois modelos que nós vamos agora aqui falar e ver como é que também pode andar e pode ser eventualmente um futuro que se vislumbra no pós-PRR, quando acaba este dinheiro que nós vamos receber dos fundos europeus. Agradeço a todos os concorrentes, fantásticos projetos e que realmente engrandecem muito a nossa cidade, e agradeço-vos muito a coragem de participar e o empenho que puseram nas vossas propostas, enriqueceram muito o imaginário da cidade. E a exposição é mesmo para isso. Uma última nota só para falar da exposição, portanto ela agora está ali, quem ainda não foi, não está aqui na Câmara, está ali na sala do risco, entra só quem sai na Câmara sempre à esquerda e entra na sala do risco, está lá a exposição vai circular pelas faculdades de arquitetura, portanto vai sair daqui para a Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, vai ao técnico e vai ao ISCTE, portanto isto vai ser itinerante nos alunos. E nós queremos pôr a discussão aos próprios alunos. O que é isto de fazer habitação hoje? O que é isto da habitação cooperativa? Estamos a falar de tipologias novas, não estamos, habitação pública, todo o tema da habitação queremos levar também para ser debatido nas universidades. E no fim do dia acabará no Colombo, onde queremos que abra a um debate mais amplo e onde abra a discussão em geral. Achamos que é muito importante os arquitetos divulgarem a sua prática entre os alunos e para fora dos alunos e para fora da comunidade de arquitetura, e é isso que nós vamos fazer com esta exposição, para toda a gente estar a ver o que é que pode ser a habitação nestes 50 anos do 25 de Abril. Última nota, isto está a ser gravado para efeitos de, quando fizermos a publicação do livro que queremos fazer, transcrevermos estes debates que nos parecem sempre muito ricos, porque temos aqui grandes arquitetos e, portanto, pode ser aqui uma grande conversa, onde podem ser ideias interessantes. E, portanto, depois de estar feita a transcrição, nós mandamos para quem está a ser citado para saber se concordam ou não. Mas é só para avisar que está a ser gravado e é esse o propósito. É para conseguirmos transformar isto numa transcrição que vai complementar o catálogo da exposição com todos os projetos, que nós queremos que todos os projetos, todas as pessoas que concorreram, fiquem com o seu projeto publicado e possam divulgar que participaram neste grande esforço de imaginar o que é que podia ser a nova Bauhaus europeia. Não falei sobre a Bauhaus, se calhar propositadamente. Deixo para os debates, para o debate e no fim posso acrescentar. Falámos muito sobre a Bauhaus no outro debate, neste aqui estava mais focada na habitação. Até já. Vou introduzir. Venha o arquiteto Pedro Nova. Muito obrigado. Desde já fazer uma nota prévia. Eu trago algumas notas do Conselho Diretivo Regional de Lisboa e Vale do Tejo, muito rápidas, que eu gostava de ler. No entanto, fazia uma nota prévia relativamente a este trabalho de parceria que tem sido realizado já desde o mandato anterior, é verdade, e que nós, com muito agrado e com muito interesse, temos desenvolvido neste novo mandato. Claro, deixar este não só agradecimento por reconhecerem na Ordem dos Arquitetos e em particular na Secção Regional de Lisboa e Vale do Tejo uma entidade com capacidade, know-how e credibilidade para alavancar aquilo que são as propostas a nível de concursos. E, naturalmente, este novo desafio das cooperativas, que para nós também começa a ser uma questão muito cara e que queremos, sem dúvida, poder também alavancá-lo em conjunto com a Câmara Municipal de Lisboa. Passo então
a ler 2 ou 3 notas do Conselho Diretivo Regional de Lisboa e Vale do Tejo. O novo Bauhaus Europeu é uma iniciativa interdisciplinar que proporciona um efetivo lugar de comunhão entre arquitetos para conceber diferentes e novos, diríamos mesmo, futuros modos de vida. Estamos perante um laboratório de experimentação que visa aproximar o pacto ecológico dos lugares onde vivemos e mobilizar um esforço coletivo para imaginar e construir um futuro sustentável. Perante estas premissas, cumprir os princípios de Abril nas questões da habitação é uma obrigação perante um cenário de promoção da justiça social e de igualdade de oportunidades, garantindo assim que qualquer cidadão tenha acesso a uma morada salubre e segura. Relançar o movimento cooperativo é, sem dúvida, um enorme desafio. A Ordem dos Arquitetos, e em particular a Secção Regional de Lisboa e Vale do Tejo, para além do trabalho desenvolvido nos processos de encomenda e de concurso em torno da habitação coletiva, procura encontrar respostas às novas necessidades habitacionais. Nessa medida, constituiu recentemente um grupo de trabalho que irá desenvolver, em articulação com diversas entidades públicas, um trabalho de articulação com o intuito de perceber porque é que as cooperativas não estão dentro dos processos de grande produção pública, quais as metodologias a adotar para acelerar os processos, a adequabilidade dos programas e cadernos de encargos, entre muitas outras questões. Pretendemos, numa perspectiva crítica e de produção de ferramentas, melhorar a prática profissional dos nossos membros quando confrontados com esta onda de novas formas de habitar. Face aos passos largos que a CERU iniciou com o lançamento de diversos concursos enquadrados no âmbito da Lisboa Imagina, a nova Bauhaus Europeia, e em sintonia com que outras entidades também hoje o fazem, estou crente que temos, agora, mais condições, interesse e disponibilidade para dar uma nova resposta a estes novos problemas. Na certeza, porém, de que, ao alinharmos os princípios das cooperativas com os ideais de 25 de Abril, podemos fortalecer o compromisso com uma sociedade mais justa, democrática e solidária, onde o direito à morada é respeitado e valorizado como um elemento fundamental da dignidade humana. E assim termino. Muito obrigado. Se calhar agora pedia aos intervenientes para virem aqui para a frente. Boa tarde a todos. O meu nome é Margarida Davin, sou jornalista e normalmente já há muitos anos acompanho temas de política, mas durante também muitos anos acompanhei muito de perto a Câmara de Lisboa, coisa que continuo a fazer, já não com a mesma intensidade, mas continuo a fazer. E este tema da habitação é um tema que é extraordinariamente político e é talvez hoje um dos temas que mais nos ocupa. Até numa conversa de café, rapidamente, a conversa resvala para aí. Porque hoje a habitação tornou-se efetivamente num problema para muitas pessoas. E creio que o interesse deste debate que aqui vamos ter se centra muito na ideia de que são necessárias respostas para este problema, que é cada vez mais grave, são necessárias respostas criativas e às vezes recuperar respostas que em tempos já deram alguns frutos e que depois que foram abandonadas. É aqui a questão das cooperativas. E portanto eu vou ter muito interesse em perceber, por exemplo, porque é que nos últimos anos este modelo parece ter sido adotado, parece ter sido abandonado e não foi usado de outra forma. O que é que falhou, o que é que faltou para que continuasse a haver este modelo e se de facto nele pode estar uma parte da resposta para este assunto que é extraordinariamente complexo e que com certeza não se resolverá com uma resposta única. Mas para começarmos, e como somos muitos, eu ia pedir a cada um para se apresentar, para explicar quem é, de forma muito sucinta, e que voz e que contributo pode dar a este debate. Eu se calhar começo assim, e vou pedir-vos para fazerem rodar. Não, temos ali o microfone. Então, muito boa tarde a todos. Muito obrigada por este convite que foi feito pela vereadora Filipa Roseta. Eu começo então por me apresentar. O meu nome é Margarida Bernardo, sou arquiteta, trabalho na CERU já há alguns anos e portanto, o meu papel aqui neste processo de relançamento do movimento cooperativo foi preparar os concursos de concessão
para o lançamento deste movimento e detalhar o programa preliminar e todos os objetivos que estavam traçados para este efeito. Olá, boa tarde. O meu nome é Marta Sotomayor, sou engenheira, diretora municipal de Habitação e Desenvolvimento Local na Câmara. Trabalho em habitação, como a vereadora costuma dizer, há mais de 30 anos, de facto, com algumas, enfim, não sempre a fazer isto que estou a fazer, mas já sou diretora municipal, julgo que há 15 anos, por isso já levo aqui alguma experiência nesta matéria. E pronto, agradeço também o convite e estou aqui assim para tentar responder a algumas das perguntas que já vi que vai fazer. Obrigada. Boa tarde, meu nome é Nuno Rodrigues, estou aqui enquanto coordenador e arquiteto de um dos projetos lançados neste âmbito, não das cooperativas, mas do PRR, que é o bairro do Armador. Estou aqui a representar o meu escritório, que são os 8. Olá, muito boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, antes de mais. Meu nome é João Ribeiro, sou cofundador da empresa, do ateliê Corpo Arquitetos. Estou aqui a representar a nossa proposta vencedora do Largo de Cabeça da Bola, que já vem no sentido de relançamento dos movimentos de cooperativas, e tenho muito interesse aqui em tentar ajudar ao debate no que for possível. Boa tarde a todos. O meu nome é Patrícia Rocha Leite e eu sou autora e coordenadora do projeto de cooperativa da Rua António de Couto, que parece ser o primeiro das cooperativas, e passo a palavra. Boa tarde a todos, o meu nome é Miguel Passos de Almeida, eu sou do ateliê, agora tem outro nome, mas sou do ateliê que ganhou o concurso da Rua da Verónica, também não inserido nas cooperativas, portanto é do PRR, que está inserido na Quinta do Ferro, e o ateliê era PMC mais Arca, que eram 2 ateliês, e neste momento é só o ateliê AAVV. Olá a todos, boa tarde. O meu nome é Paulo Martins Barata, sou sócio do ateliê Promontório, e eu estou aqui não por ter estado, estive júri, aliás, de um dos concursos, mas principalmente, penso eu, por ter escrito alguma coisa sobre habitação no público e em vários sítios, e também por ter feito cooperativas de habitação a partir dos anos 90, fizemos 4 ou 5 projetos grandes e, portanto, é essa a experiência, penso. Eu não sei se conseguem arranjar um outro microfone para este lado, se for possível, porque eu queria tornar isto um bocadinho mais dinâmico. Se andarmos para aqui a trocar de microfone vai ser um bocadinho mais complicado. E queria tornar a discussão mais aberta e se calhar começo precisamente por si, Paulo, para nos falar, como tem essa experiência das cooperativas, porque é que isto, entretanto, foi abandonado? Por essa perspectiva, o que é que lhe parece que fez com que a ideia tenha saído da prática e até um bocadinho do discurso público? Eu não tenho a certeza absoluta, mas acho que é um tema fiscal. Ou seja, as cooperativas de habitação nos anos 90 havia uma vantagem fiscal substancial. Já não sei se era a CISA, se era o IVA, havia qualquer coisa que tornava o processo cooperativo muito interessante. E o processo cooperativo, eu vou dizer uma coisa, era mesmo um processo cooperativo, ou seja, nós ganhámos o concurso de arquitetura para a primeira cooperativa da Cociclo e depois tínhamos 48 pessoas, como estão aqui, devem estar aqui umas 50 pessoas, portanto, e cada uma das pessoas dizia, eu quero um T3 com virada poente, não sei o quê. As pessoas inscreviam-se e depois, por ordem de inscrição, escolhiam as casas onde ficavam. E depois todo o processo, depois normalmente, por exemplo, entre estas 50 pessoas haveria um engenheiro, um advogado, um arquiteto, etc. Eles faziam a chamada comissão de gestão da cooperativa. E portanto, eles vinham ao ateliê de 15 em 15 dias, ou de semana a semana, os processos eram muito rápidos. Nós construímos uma cooperativa de habitação desde o momento em que ganhámos o concurso até as pessoas entrarem para aí em 2 anos e picos. É impressionante. De facto, um licenciamento em 4 meses ou 5 meses, as coisas tinham uma velocidade completamente diferente, que é estranho, não é? Mas porquê? Porquê que eram tão mais se entregavam rápidas? nas câmaras, os processos eram mais expeditos, eram mais rápidos, não havia tanta legislação, tanto amontoado de informação. Estamos a falar em que época histórica? 1992, por aí. Sim, sim. Não, de telheiras, por exemplo, e portanto eram processos muito rápidos e depois os processos eram todos acompanhados, isso era muito interessante. Por exemplo, a Comissão de Gestão escolhia
Os azulejos, nós punhamos um conjunto de torneiras, eles escolhiam as torneiras, propunhamos uma coisa, eles diziam outra, os fabricantes de cozinhas íamos visitar os fabricantes, quer dizer, era todo um processo cooperativo mesmo. Cooperativo e com menos espaço para a arquitetura, parece-me com muita... Não, havia, pelo contrário, havia liberdade total arquitetónica. Tinha que haver uma certa responsabilidade, porque nós éramos responsáveis também pelos custos, etc. Portanto, não podíamos deixar aquilo entrar em roda livre, não é? Portanto, mas o processo era participado, por acaso era muito interessante, eu devo dizer que era uma... Mas, portanto, nós tínhamos 48 clientes, basicamente, ou 50 clientes, não era um. Se está a falar de incentivos fiscais, basicamente, e de celeridade processual. Portanto, está a falar um bocadinho de políticas públicas. Portanto, isso remete-me ali para a engenheira Marta Sotomayor para explicar o que é que pode ter corrido mal. Então, o que é que correu mal? Assim, eu vou-me cingir ao protocolo com a FENAS, que é aquele que, de facto, a Câmara acompanhou mais de perto. A Câmara, o Departamento, o GTH, Gabinete Técnico de Habitação, e depois do ICH. O GTH, isto se calhar tem a ver com a celeridade da aprovação dos projetos. O GTH tinha uma divisão de cooperativas que fazia isso tudo. Ou seja, nomeadamente a aprovação dos projetos, ou seja, nem sequer ia ao urbanismo. Eu não sei como é que funcionava, porque houve muitas cooperativas que não estavam ao abrigo do protocolo da FENAS e que se constituíram como cooperativas e conseguiram fazer as suas cooperativas. Relativamente ao protocolo da FENAS, nem tudo correu mal, aliás, correu muito bem, porque em 1990 foi o primeiro protocolo para a construção de 3.000 habitações e depois em 98 houve um segundo protocolo que nem sequer tinha limite. E no âmbito deste protocolo nós construímos mais de 4.700 casas. Por isso as coisas correram bem. Correram bem até uma determinada altura. Só clarificar que os benefícios fiscais mantêm-se hoje em dia. Ou seja, não foi a razão pela qual as cooperativas deixaram de ter sucesso. As cooperativas deixaram de ter sucesso por uma série de questões conjunturais, eventualmente, culpas da Câmara e das cooperativas. E aí acho que é mesmo uma divisão de culpas esta questão. E tem a ver um bocadinho com este modelo que nós vamos lançar, o novo modelo de primeira habitação cooperativa, tem um bocadinho a ver com esta reflexão do que correu mal. Ou seja, nós tivemos a ver os processos cooperativos que correram mal, identificar quais foram os problemas e tentarmos corrigir neste novo... E quais foram os problemas? Um exemplo, a Câmara cedia terrenos em direito de superfície em terrenos que não tinham loteamento aprovado. E depois das cooperativas começarem a largarem a correr e a fazer projetos, era aprovado um loteamento que não tinha a ver com os projetos que as cooperativas fizeram. Isto é um exemplo de variadíssimos em que a Câmara teve o PDM, a entrada do PDM, em vigor do PDM, outro exemplo, em que N cooperativas já tinham feito projetos, já tinham investido e já tinham nomeadamente os cooperadores, já tinham as pessoas selecionadas e depois aquilo, por isso simplesmente tiveram que fazer projetos. Já tinham financiamentos. O financiamento é a questão das cooperativas. É muito difícil uma cooperativa conseguir financiamento. E estes programas que estão agora a ser lançados pela Câmara têm alguma resposta específica para isso? Ou as pessoas vão ter de ir à banca e lidar com os problemas normais de todas as cooperativas? O que é que está a ser feito para resolver isso? Relativamente a isto, nós fizemos uma ronda por todos os bancos para ver qual era a atual postura dos bancos relativamente à concessão de empréstimos a cooperativas. Pronto, cooperativas de inclinato não me parece, mas pode ser que mudem, mas pronto. Para quem não sabe, as cooperativas de inclinato são aquelas em que cada um será inquilino da cooperativa e não proprietário da sua fração. Exato, isso? Ou seja, existe uma entidade que faz a gestão da cooperativa e tem inquilinos nessa cooperativa. Mas cooperativas para construção de habitação, pareceu-nos que havia alguma abertura de alguns bancos e acho que com o facto do município conseguir ultrapassar estas questões que foram primordiais de faz projeto, afinal tem que mudar projeto, não é só o projeto, porque não é só urbanismo, porque nós depois estamos a falar de aprovações de arranjos exteriores, de ramais, de quem faz infraestruturas, de quem não faz... Eu era capaz de ficar aqui assim um dia a falar de problemas de cooperativas que se têm vindo a acumular. E nomeadamente, não era bem um regulamento, foi uma deliberação de Câmara sobre como é que as cooperativas iam ser reguladas, que saiu depois do primeiro protocolo que foi FENAS em 90, estava muito pouco claro. E quando as coisas não são muito claras e não está muito bem identificado quais são as obrigações de uns e de outros,
cai-se ali numa nebulosa que nos conduziu a tribunal, a dezenas de cooperativas, e ainda hoje temos não só cooperativas em tribunal, como temos uma série delas por resolver. Porquê? Porque havia uma questão que era: o terreno era cedido em direito de superfície a X anos, dependendo da cooperativa, e tinha um valor. Esse valor era pago ao município e estava expresso que era 10% da habitação construída, ou seja, nós recebíamos aproximadamente 2, 3, 4, 5, 7 fogos, dependendo da dimensão, e o remanescente era pago em dinheiro ou pela cooperativa a nós ou nós à cooperativa. Imaginem o que é, depois de um empreendimento feito, os problemas que existiram de acertos de contas em que ninguém estava de acordo com ninguém. Porque era a culpa, porque fez, porque não fez, porque só não fez, porque não deixou. Isso agora está resolvido neste modelo? Neste modelo, porque é que os projetos, porque é que, no fundo, porque é que estamos todos aqui assim e porque é que efetivamente os projetos já vão estar feitos, já vai a identificação concreta do que é considerado contrapartida, do valor do terreno, é assim, isto vem tudo definido à cabeça, que é para não haver estas trocas Portanto, já há definição naquilo que são as regras e há também algum trabalho de campo feito junto da banca para perceber se... Ok. Exato. Então, se calhar agora vou passar à arquiteta Margarida Bernardo para nos explicar qual foi a lógica que presidiu a estes concursos, quais foram as vossas preocupações, o que é que foi importante que os projetos que estão aqui representados tivessem para conseguir ganhar o concurso. Okay. Então, em primeiro lugar, aquilo que nos preocupou inicialmente foi a escolha dos locais. Portanto, como foi dito, a Câmara é a maior proprietária em Lisboa, mas nem todos os terrenos estão aptos para construção, estão disponíveis, estão nos locais certos. Muitos deles, e nós andámos à procura e a testar cada um deles, e chegámos à conclusão que muitos deles não se adequavam àquilo que nós procurávamos. Portanto, nós procurávamos locais que permitissem a construção de edifícios para 20 a 30 fogos, que estivessem em áreas consolidadas, porque o investimento em área consolidada é menor do que se estivermos numa área a consolidar. E aqui nós falamos de 20 a 30 fogos por cooperativa, porque isso é importante. Sim. Do ponto de vista da gestão da cooperativa, é isso? Sim. Portanto, aqui o desafio foi preparar 5 concursos que sirvam de ensaio e que nos permitam também testar estas soluções e verificar se precisamos de as corrigir de alguma forma ou de alterar alguma coisa. E, portanto, queríamos que fossem dimensões médias, que permitissem reunir pessoas que tivessem capacidade de organização, capacidade de financiamento e de pôr em prática um processo destes. E achámos que se fôssemos para dimensões muito maiores, nós depois poderíamos ter uma grande diversidade de opiniões e que seria difícil conciliar. Seria ingerível a cooperativa, no fundo, com demasiadas pessoas. Sim. E, portanto, quisemos começar com um ensaio com uma dimensão mais pequena. Procurámos também diversificar os locais, portanto, escolher locais em diferentes freguesias para termos diferentes respostas e abordagens. Mas a perspectiva foi sempre procurar vazios urbanos, zonas expectantes, que estão abandonadas, que estão devolutas e cuja requalificação pode ter um efeito multiplicador, pode ter um efeito benéfico também para a área envolvente. E depois, por outro lado, colocar 20 ou 30 agregados familiares numa área já consolidada também não nos parece muito complicado, porque são áreas que já têm redes de transportes públicos consolidadas, já têm equipamentos, redes de equipamentos, comércio local, por aí fora, e acho que mais facilmente se acomodam essas habitações e elas beneficiam de tudo aquilo que a cidade consolidada... Portanto, isso foi muito importante para a escolha dos terrenos, sim. Não é? Áreas a consolidar, por exemplo, precisam de ter unidades de execução, precisam de negociar com diferentes propriedades. Quer dizer, nós iríamos por um caminho que se iria alongar, de certeza. E, portanto, nós queríamos situações mais imediatas, que fosse fácil identificar uma volumetria, saber quantos fogos poderíamos lá construir, e que também fosse gerível, portanto, em termos de número de cooperantes. Depois, não sei se posso continuar. Sim. Pronto, o segundo objetivo, portanto, pensar em edifícios que não fossem só
um conjunto de unidades habitacionais, portanto, houvesse um grande foco nas áreas comuns. Ou seja, aqui há uma parte importante que é todos estes projetos têm zonas, que são normalmente aquelas zonas que são destinadas a lojas, que neste caso faz parte do concurso da cooperativa apresentar um projeto de utilização social, comunitário, para esse espaço. Sim, portanto, temos dois tipos de áreas. Nós temos as áreas comuns do edifício, que pretendemos que elas existam para além dos espaços de circulação. Portanto, podem ser áreas de utilização coletiva, portanto, cozinhas comunitárias, podem ser espaços de trabalho, que depois os moradores podem apropriar da forma que preferirem e que podem ser também partilhadas com a comunidade. E depois temos uma situação que é particular e que eu acho que é muito inovadora neste programa, que é todas as operações têm que ter uma área social, uma área destinada ao desenvolvimento de um projeto social. E eu acho que aí o edifício, portanto, abre-se também à comunidade. Portanto, quem se for candidatar enquanto cooperativa tem de ter este projeto integrado na candidatura, é isso? Exatamente. Portanto, tem de pensar numa utilização social, comunitária, para um desses espaços. Exatamente. E tem que pensar no que é que faz sentido naquele local e que, como eles são diversos, as respostas também, à partida, serão diversas. Mas a implementação, ou seja, o garantir que o espaço efetivamente tem essa função, cabe à Câmara. A cooperativa dá a ideia, faz o projeto e a Câmara operacionaliza, ou não é assim? Inicialmente, como está pensado, serão as cooperativas a operacionalizar, sim. Ok. Então, se calhar vamos abrir aqui um bocadinho para a questão da arquitetura, porque se o simples facto de viver em Lisboa se tornou um luxo, ter acesso à arquitetura de qualidade é ainda mais luxuoso. E, portanto, se calhar é interessante perceber como é que este tipo de projetos que têm uma componente pública, seja ela pelo financiamento do PRR, seja ela pelo facto de a Câmara, neste caso, dar em direito de superfície o terreno e dar o projeto às cooperativas, e se calhar abrir aqui um bocadinho para os arquitetos, para falarmos sobre o que é que consideraram mais importante no estudo que fizeram, da maneira como desenvolveram estes projetos, quais foram as grandes preocupações, se é diferente fazer um projeto para uma cooperativa ou para uma destas habitações financiadas pelo PRR do que é fazer, por exemplo, para um promotor privado? Há alguma diferença nesse projeto? Posso ser eu? Claro, sim. Sim, é muito diferente e eu não queria perder a oportunidade de acrescentar aqui mais uma informação sobre... Sim, e interrompam-se. Os terrenos selecionados para as cooperativas são terrenos com alguma centralidade. E então temos aqui também um contributo para combatermos a gentrificação. Porque o que é que aconteceu? Nós não temos falta de casas. Agora, as classes médias e baixas não têm acesso a casas no centro e então toda a gente foi para a periferia. Como é que nós combatemos a gentrificação? A trazer as classes médias e baixas novamente para o centro. O facto de a SURU promover estes concursos em terrenos com alguma centralidade, até bastante centrais alguns deles, vamos novamente contribuir para esta heterogeneidade, para esta diversidade social que as cidades precisam. E isso é notável. Por exemplo, eu quando fiz o concurso da Rua António de Couto, já tinha analisado vários concursos do IRU e a minha vontade de os fazer era nula, porque, não posso estar a dizer mal do IRU, não é? Mas assim, ninguém... Podemos. Mas pronto, quero dizer, vai resolver o problema da falta de habitação, mas não resolve o problema da gentrificação, por exemplo. E o meu primeiro contacto com o programa preliminar lançado pela SURU foi de quero fazer isto. E depois, algo que no meu caso me entusiasmou bastante, estamos a falar de cooperativas, estamos a falar de habitação cooperativa, mas a mim agrada-me também muito a expressão habitação colaborativa. Que eu no início fui pesquisar o que é isto, habitação colaborativa, e quando fazemos pesquisas aqui, aparece-nos logo, habitação colaborativa destina-se
aos mais desfavorecidos, aos idosos, a pessoas com deficiência. E eu disse, Alto, não é nada disto que nós estamos a fazer. Nós não podemos criar um modelo de habitação colaborativa que não é só para as pessoas desfavorecidas. Nós podemos pensar aqui num modelo de habitação colaborativa para todos nós. Porque o que é normal é nós vivermos em comunidade. Isso é o que é normal. Mas diversidade. Em diversidade e apoiarmos uns aos outros. Mas nós não vivemos assim nos dias de hoje. Aliás, nós fartamos de ouvir relatos de as pessoas que sofrem de solidão. É assustador quando nos chegam as informações das pessoas que sofrem de solidão. Pessoas que sofrem de solidão e vivem na cidade, com vizinhos por cima, vizinhos por baixo. O que é que falta aqui? E falta, de facto, mudarmos a forma como vivemos. Agora, nós arquitetos não conseguimos mudar o mundo, conseguimos... Força! É assim, nós... Isto está bem? Está ótimo. É assim, não conseguimos mudar o mundo, mas conseguimos mudar um bocadinho. Ok. Eu não estou habituada a ter esta... Conseguem mudar a maneira como as pessoas vivem. Isto é, nós somos... Temos aqui um participante que está prejudicado pela distância. Olá, boa tarde. Peço desculpa, nós começámos aqui a conversa. A distância tem destas coisas. Já agora eu vou pedir para se apresentar também e depois vamos retomar aqui a conversa, mas só para entrar. E pedindo desculpa. Antes de mais, boa tarde a todos e obrigado pelo convite. Peço imensa desculpa por não poder estar presente, mas eu leciono fora do país e acabei de aterrar no Porto, por isso não ia chegar a tempo. Mas queria muito participar e quando falamos na semana passada sobre a hipótese de fazê-lo digitalmente, eu agarrei-me logo a ela porque queria mesmo muito poder fazer parte deste painel. E se me derem a autorização, até continuo já na continuidade do que estava a ser dito. Sim, eu acho que era interessante. Nós, ou neste caso eu, tecnicamente, porque por uma questão aí que agora não importa muito, vencemos o concurso da Rua do Conde Nova Boa e o que nos fascinou naquele concurso, depois de termos feito 18 concursos do IRU, portanto eu estou à vontade para falar mal do IRU, porque há ninguém lá, portanto estou todos os lados da barricada, não tem mal nenhum nisso, é que aquele concurso foi uma lefada de ar fresco. Se os regulamentos e se os programas preliminares que nos são dados nos projetos do IRU são projetos que são baseados no dedo não podem fazer isto, não devem fazer isto, não devem introduzir esta hipótese, devem remover a galeria, devem fazer desta e desta forma, ou seja, são altamente formatados para um determinado tipo de habitação, bastante datado, até quase do tempo do Estado-Maior, em certa medida, e para ganhar esses concursos é preciso fazer essa habitação, ou seja, é necessário fazer esses cavalos de Troia para conseguir suceder lá. Nós conseguimos, na Conde Nova Boa, fazer exatamente o contrário, fazer a proposta mais exótica, mais fora da órbita possível, e ela não só ser muito bem recebida, como termos tido entre nós no ateliê uma discussão enorme sobre qual era a abordagem que devemos ter. Tínhamos duas escolas de pensamento, digamos assim, muito radicais em dois sentidos opostos, e então decidimos quebrar o ateliê em dois e como dois unipessoais fazer duas propostas, e não só se provou que uma delas funcionou bem, foi bem aceita e foi bem recebida, e a segunda recebeu o segundo lugar. O que também é interessante perceber nesta lógica muito mais pluralista e muito mais eclética da SRU por comparação ao IRU, eu acho que é inevitável esta comparação, aliás, já se percebeu no primeiro comentário, vai-se perceber no segundo, no terceiro e no quarto, que há aqui uma espécie de polaridade muito presente, muito contemporânea, é que a mesma proposta no concurso seguinte em 27 ficou no 27º. Portanto, é interessante perceber como é que esta dinâmica, a constituição dos júris e o tipo de discussão que está a acontecer está a permitir uma pluralidade muito maior do que no outro modelo, mas acima de tudo está a permitir uma tipologia, uma série de opções e uma série de soluções de projeto que 2 meses antes daquele concurso de Nova Boa acharia que eram impensáveis e que nunca na vida seriam implementadas neste modelo. Estava muita oportunidade de construção, muita dessa oportunidade com os fundos europeus e com essa coisa toda, e supostamente, acho que vai-se construir muito, mas vai-se construir muito mal. Não no sentido da má qualidade da construção, porque a certificação energética e térmica, essa coisa toda é fantástica, e a qualidade da construção vai ser ótima certamente, mas tipologicamente está-se a perder uma oportunidade de discutir o estado da arte centro-europeu e perceber o que é que se poderia fazer agora. Por isso eu só posso dizer em primeira instância que estou muito feliz pela SRU ter tido essa abertura de espírito para, pelo menos naquele caso, que é o caso do Conheço Melhor, que é o que eu posso falar, aceitar uma outra coisa qualquer, portanto, não era uma proposta contra nada, era só a favor de outra coisa, e tenho muito prazer em perceber que se calhar não foi só no nosso caso, que há mais casos em que isso está a acontecer, e gostava de perceber daqui a meia dúzia de anos o que é que isto vai querer dizer para a cidade de Lisboa e, consequentemente, por reflexo para o resto do país.
E o que vai querer dizer, provavelmente, é esta construção de novo tecido social, de regeneração de um tecido social que está a ficar demasiado igual, demasiado uniforme para criar comunidade, que era aquilo que estávamos aqui a falar. Mas eu acho que tínhamos aqui uma discordância que eu quero ouvir. Vocês têm presente... Voltaremos. Vocês têm presente uma cooperativa de habitação lançada para a Câmara Municipal no tempo do João Soares, no Largo Camões? Lembram-se depois quem é que eram os proprietários desse processo de gentrificação? Eu acho esta história sempre... Quem eram? Eram tudo pessoas ligadas, digamos, ao aparelho e a minha pergunta é qual é que é o critério. Nós ficamos satisfeitíssimos porque no universo de, sei lá, 1 milhão de casas, de repente fizemos 30 casas, 80 casas no centro da cidade e sentimos uma redenção do processo de gentrificação, porque há umas pessoas que agora vão morar no Iru, ali na Estrela, numa das zonas mais caras da cidade de Lisboa. Mas qual é que é o critério? Como é que foram escolhidas? Qual é que foi o processo de seleção dessas pessoas? Não sei. E depois acho também que há um processo que acaba por ser sempre muito discriminatório, ou seja, quem é que vai para lá e quem é que tem a sorte, no fundo. Por acaso, isso podemos perguntar aqui a quem está aqui da Câmara, quem é que vai ter a sorte? Deixa-me só terminar só. Nunca vão haver terrenos suficientemente bons e suficientemente disponíveis para albergar todas as pessoas que queiram viver nos melhores centros da cidade. Portanto, há de ser sempre um processo altamente discriminatório. Olha, eu tive a sorte, porque, eu não sei qual é o processo de decisão, não sei qual é o processo... Mas antes disso, vamos voltar aqui à arquiteta, estava a meio, para concluir o seu raciocínio sobre esta ideia de como é diferente trabalhar quando o cliente, digamos assim, é uma entidade pública que está a promover este tipo de construção e quando é uma entidade privada. Sim, porque eu estava a começar a falar um bocadinho da habitação colaborativa e dizia que nós arquitetos não conseguimos mudar o mundo, mas contribuímos um bocadinho e nós neste momento estamos a ser envolvidos, estamos a ser um bocadinho agentes nesta mudança social, estamos a ser convidados a participar neste processo de inclusão e coesão social, que eu acho que é isto que se diferencia nestes projetos que têm sido feitos. Eu não fiz os programas preliminares, o mérito não é meu, o mérito é de facto destes programas que conseguem vir mudar um bocadinho este paradigma, este modelo em que vivemos e trazer um fator diferenciador que é, o que conta não é só as minhas 4 paredes, a minha casa, mas é o que é que eu tenho para além das minhas 4 paredes, que tenho espaço onde posso partilhar com os outros, onde os hábitos de vizinhança são mais saudáveis, onde há um espírito de entreajuda. Portanto, a própria filosofia do projeto é diferente e isso reflete-se no desenho do projeto? Nós somos convidados a fazer os projetos desta forma, uns conseguimos fazer melhor ou pior, mas o desafio é esse, se o fizermos bem, se conseguirmos criar espaços atrativos, isto vai funcionar. Se não conseguirmos, se calhar não vai funcionar. Agora vou um bocadinho para a esfera pessoal. Eu lembro-me que estava a fazer o primeiro concurso da Rua António de Couto e uma das minhas filhas aproximou-se e eu estava-lhe a explicar, olha, isto é muito inovador, porque os apartamentos são pequeninos, mas depois as pessoas têm uma sala muito grande, onde se podem juntar, onde podem fazer, imagina, podem fazer festas de anos e convidar a turma inteira. Os miúdos não cabem todos na sala, mas cabem cá em baixo. Olha a lavandaria, toda a gente vai lavar a roupa, vão todos juntos. E a minha filha Laura disse, eu não queria viver aí. Porquê? Porque nós estamos habituados a viver voltados para nós próprios. E é assim que está instaurado. E o que é que nós estamos aqui a construir? Isto vai funcionar, não vai funcionar? Também não sabemos, não é? Estamos a ser convidados a pensar sobre isto. Eu própria às vezes não sei como é que vai funcionar, se vão andar todos à porrada uns aos outros. Sim, porque isto mexe com questões culturais, não é? Sim, e as máquinas de lavar e secar é com moeda, não é com moeda, que isto é muito complexo. E isto temos que descobrir todos. Eu própria às vezes não sei, às vezes estou em reuniões com os engenheiros mas como é que funciona? Contadores de entropia, não há, é tudo sistemas centralizados, temos bombas de calor centralizadas, é tudo centralizado. As pessoas só têm realmente a sua cozinha, a sua sala e os quartos. E há hoje projetos de arquitetura que nem sequer incluem cozinhas, onde as cozinhas são espaços comuns. Exatamente, que é o máximo da habitação colaborativa. Exatamente. É de facto isso, só vão dormir ao seu quarto. Mas eu ia abrir aqui também para este lado e para falarmos um bocadinho sobre como influencia esta possibilidade de trabalhar para este cliente, chamamos-lhe assim, que é público, e também um bocadinho esta possibilidade de construir
neste caso, no centro da cidade, Exato. numa zona nobre, mas não necessariamente para a elite. Mas depois já vamos saber esta coisa dos concursos, que isso também me interessa muito. Eu vou tentar não repetir alguns dos temas que já foram aqui falados, porque de facto a Patrícia explicou muito bem. O que posso dizer, falar do ponto de vista de quem está a elaborar projetos com o IRU e com o CERU, neste caso é o nosso primeiro, e para nós é uma lufada de ar fresco, porque mesmo com pouca experiência nós percebemos que as entidades responsáveis e quem está na base da iniciativa de relançar o movimento cooperativo simplesmente aceita o pensamento crítico sobre o questionário da habitação, não enquanto um aglomerado de apartamentos, mas enquanto um organismo coletivo habitacional. E isto é completamente diferente e do nosso ponto de vista dá-nos uma liberdade enorme criativa, porque de facto estes espaços comuns que estavam a ser também mencionados anteriormente são aglutinadores da proposta, não são estes espaços Não são acrescentes. Não são acrescentes, são fundamentais. E nós próprios, naturalmente estou aqui a falar em representação também da nova geração, que não viu este movimento cooperativo em ação nos anos 90, pelo menos de um modo consciente. E de facto percebe-se que esta questão da propriedade privada é reequacionada, é reinterpretada e pensa-se num objetivo comum. E estes espaços das galerias, dos espaços sociais, que também já foram falados anteriormente, são fundamentais. E no nosso caso tivemos um desafio acrescido, não só de interpretação e de apreensão do que é o movimento cooperativo, isso requeriu da nossa parte um estudo intensivo, não só também propostas muito bem conseguidas como a da Patrícia, mas também internacionais, que levam este modelo ao limite. E tivemos de o adaptar a esta circunstância urbana, não querendo focar o debate demasiado sobre a nossa proposta, mas ter de adaptá-la a uma circunstância urbana altamente heterogénea e complexa e também fragmentada, porque na verdade estamos a falar de 2 núcleos de intervenção. E chegámos à conclusão que a modularidade, a repetição é muito proveitosa, particularmente neste modelo de relação com as cooperativas, porque sabemos que elas vão entrar numa fase mais tardia do processo, que nós vamos ter o projeto já numa fase muito adiantada quando os cooperantes entrarem, e portanto dar-lhes essa liberdade para customizar a sua própria utilização. Ou seja, quem depois fizer parte das cooperativas tem um espaço para alterar em algumas medidas o projeto. Não só ter um espaço, mas tudo ser o máximo possível customizável, porque de facto normalmente, e penso que a cooperativa que desenvolveu, não é? Que teve de facto essa participação constante desde o início, não é o nosso caso, como sabemos, e portanto dar essa liberdade e flexibilidade para nós é importante. No entanto, temos este desafio de estar num contexto altamente heterogéneo e no centro da cidade e de salvaguarda do património. E está a ser um desafio muito interessante, estamos muito ansiosos para que entrem então os cooperantes e ver até que ponto se consegue então alterar e terem uma expressão até sua no edifício. E também percebemos que a proposta não termina nos edifícios, não é? No espaço público também é fundamental esta experiência cooperativa. E no nosso caso em particular, volto a citar, nós temos um espaço público que vem em continuidade com a cidade de Lisboa, que é muito pequeno, e que através de trabalho com a nossa equipa de arquitetura paisagista tentamos também fomentar aí um local onde as cooperativas possam ter as suas próprias iniciativas, festas, quem sabe. Pensar, o que é interessante de fazer projeto para o movimento cooperativo é pensar no dia-a-dia do utilizador e tentar dar essas condições, e pode ser utópico, mas tentar dar essas condições no espaço público e nos edifícios é fundamental. E no caso do arquiteto Nuno Rodrigues, esse caso é um bocadinho diferente, não é um projeto cooperativo, é um projeto destes financiados pelo PRR, mas também há aqui um desafio de pensar a construção de uma forma diferente. Quais foram os desafios em termos de projeto, de arquitetura, para esse tipo específico de concurso?
É sem dúvida diferente. Para começar, é um edifício com 105 fogos, 105 pessoas, famílias a cooperar. Portanto, uma dimensão muito maior. Portanto, há aqui um aspecto de escala, como mencionou há pouco, que se aplica bastante bem a edifícios mais pequenos, mas depois há um certo momento em que a escala começa a ser outra, começa a ser mais um aspecto mais urbano e aqui mais um daquilo que no mundo ideal seria uma concretização de uma cidade como Viena, que tem um património imenso de habitação municipal. Aqui estamos a falar de um edifício a custos controlados. É chamada renda acessível. Mas como disse, como escreveu Paulo Barata no seu texto no Público, muitas vezes é a diferença entre a habitação a custos controlados e a habitação a custos não controlados é muitas vezes a definição do acabamento, dos materiais de acabamento, nas cozinhas, nas casas de banho. Não é? Isto porquê? Porque há de facto aqui um esforço de seriação, que também tu falaste no edificado, mas há sobretudo uma questão de localização. Aqui um tema comum a estes projetos cooperativos tem sido de facto esta escolha de pequenos pontos na cidade, destas pequenas operações, quase da acupuntura, de pôr lá um pequeno edifício que vai reativar, vai colmatar uma pequena falha, num sítio da cidade que precisava de ser completado. Este edifício que nós fizemos é num contexto um pouco diferente. É também aqui num contexto de completamento de um bairro em Chelas, numa zona também expectante, mas que tem... Um bairro degradado? Não é um bairro degradado, mas é um bairro que não tem uma qualidade nem um uso muito interessante do espaço público, não é? Portanto, aqui o grande ponto de interesse deste projeto, na nossa opinião, no nosso escritório, é a oportunidade que ele apresentava para tratar um tema que para nós é muito importante, que é este tema da multifuncionalidade. Ou seja, não é um programa de tudo habitação, não. Há casas, há creches, há serviços, há comércio, há toda esta pequena conjugação de multifuncional, que é aquilo que faz funcionar a famosa cidade dos 15 minutos, não é? Que é garantir que as coisas em qualquer sítio têm um conjunto de valências que funcionam para quem lá vive e para um círculo, uma envolvente próxima. E neste caso de forma acessível? De forma acessível, mas novamente chegamos sempre a este tema que não nos interessa tanto esta preocupação. Se é um projeto público ou um projeto privado, vai sempre haver aqui um grande ónus na questão do orçamento. A verdade é essa. E uma entidade ou outra vai-nos exigir o mesmo, que é um certo controle de custos, controle de meios. Claro que depende, não é? Mas num contexto de cidade o que interessa é fazer boa habitação. Muitas vezes nós temos sentido que a SRU, enquanto promotor, é neste momento a entidade que dá maior latitude na interpretação de um conjunto de regras que existem, que são aquelas que tutelam aquilo que é a habitação considerada custos controlados. Não é? Isto é uma imposição que vem de cima. Portanto, há um conjunto de checklists, aqui o Filipe, atrás de mim, também já o mencionou, que estes projetos têm que seguir sob pena de não poderem candidatar-se a fundos. Não é? Que tem a ver com o controle de áreas, com uma relação de espaços comuns. Várias regras, portanto. Que chegam a ser, na nossa opinião, da maior parte dos arquitetos que têm participado nisto, muito restritivas, se não mesmo retrógradas, não é? Em relação àquilo que devia ser uma visão um pouco mais simples e livre daquilo que devia ser a habitação preparada para os próximos anos, não para os últimos 60 anos, não é? Portanto, se calhar faz falta dar maior latitude aos arquitetos neste tipo de projetos. Eu não sei se é maior latitude, mas seria bom que houvesse alguma latitude ou alguma consulta a quem faz projetos no momento de produzir leis. Seria bom, ou seria desejável. Portanto, eu não sei até que ponto é que a Ordem dos Arquitetos, os arquitetos, foi consultada neste ponto em particular, não é? Mas, novamente, eu acho que aqui o importante é mais do que se estamos a falar de âmbito cooperativo ou de âmbito de qualquer outro âmbito de promoção de habitação na cidade, o importante é este foco na qualidade e de qualquer coisa que possa durar gerações e continuar. Mas falando aqui muito nesta perspectiva de que é importante que a cidade não se torne demasiado uniforme socialmente e as desigualdades não sejam de tal ordem que cada um vive no seu gueto e separado, eu queria perceber se esta preocupação de que depois os concursos acabam por favorecer os dos costumes, eu queria perceber de que forma é que isso é calculado, ou seja,
não sei qual de vocês me pode responder melhor, mas sintam-se à vontade para responder. Como é que, da perspectiva de quem está a ver, está interessado em criar uma cooperativa e tem esta necessidade de ter habitação e quer viver em Lisboa, o que é que faz para conseguir candidatar-se e o que é que garante que há justiça depois na atribuição desse concurso? Se calhar posso eu só dar, pronto, se calhar uma clarificação relativamente àquilo que disse. As cooperativas geralmente eram constituídas, vamos imaginar um banco, os seus funcionários constituíam-se em cooperativa e todos os funcionários do banco, não todos, mas todos os que precisassem e quisessem, iam para aquela cooperativa. Ou seja, depois uma pessoa olha e pensa, então, mas aquilo, foram os amigos todos do banco foram para lá. Não, aquilo eram cooperativas constituídas, as empresas, a Câmara teve várias cooperativas, ou seja, os funcionários de vários locais constituíam-se em cooperativa, construíam e iam para lá viver. Pronto, isto um bocadinho para clarificar que não é assim, pronto, não é tão estranho quanto isso, dizer que há X pessoas a viver num determinado local. Neste momento, existe, substituiu, não me lembro como é que se chamava a anterior entidade, neste momento é a CASES, que está à frente do movimento cooperativo, ou seja, isto está pensado, vamos imaginar, e acho que a questão de se ter feito e de se ter selecionado espaços relativamente pequenos, com cooperativas até 20 fogos, não foi só para se conseguir apanhar todos os espaços que estavam expectantes no meio da cidade, etc. Foi um bocadinho também. Isto que falou tem a ver, é cultural, ou seja, nós somos egoístas, literalmente, e não, faz parte da nossa cultura de portugueses, nós olhamos para dentro de casa e não olhamos para o vizinho, se está com problemas ou não está, e com uma maior intensidade se estivermos a falar num empreendimento com 100 frações. Então aí é que não olhamos mesmo. E vamos ver como é que este modelo está a ser usado, não é só para o movimento cooperativo, este modelo está a ser usado também para a renda acessível, e ainda estamos a estudar como é que vamos conseguir dinamizar estes espaços comuns em prédios que são praticamente 80% jovens. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é que isto é muito cultural, aquilo que é o nosso objetivo, que é de facto trazer as pessoas para falar umas com as outras, utilizar os espaços que estão a ser construídos e pensados para esse objetivo, vai ter que ser feito, vai ter que ser algo que vai ser construído. É muito mais fácil de fazer isso com uma cooperativa com 20 cooperadores, em que o nosso objetivo imagine, 20 amigos, se calhar com o mesmo tipo de rendimentos, que podem trabalhar em vários sítios diferentes, mas que são o mesmo tipo de pessoas, constituir uma cooperativa, aquilo é a cooperativa na hora hoje em dia. Chega a casa e faz a cooperativa na hora. Constituir uma cooperativa e podem concorrer. Quem pode concorrer como cooperador a essa cooperativa é que vai ter regras, ou seja, não pode ter rendimentos acima de, não pode ser proprietário de casas em Portugal, não pode, enfim, há uma série de regras que não havia. Não pode ser proprietário de casas em Portugal? Isso aí ainda é algo que, pronto, é assim, na área metropolitana de Lisboa. Se calhar depois a vereadora Filipa Roseta pode dar aqui mais... Sim, é na área metropolitana de Lisboa e ainda está a ser estudado, ou seja, o próprio caderno de encargos ainda está em estudo, ainda estamos a afinar ainda não está coisas. Fechado? Não, ainda não está totalmente fechado. Mas está praticamente fechado, Estamos a afinar só questões jurídicas e questões que têm a ver com isto. Depois mas então vamos imaginar que eu não tenho mais de 19 amigos que estão nas mesmas situações, na mesma situação do que eu, mas eu quero fazer parte de uma cooperativa, eu quero concorrer a isto, o que é que eu faço? A partir do momento em que as cooperativas estão constituídas, têm sempre a liberdade de querer inscrever-se naquela cooperativa. Mas como é que eu sei que elas existem? Eu julgo que a própria CASES publica as cooperativas que estão ativas no momento. Julgo que a própria CASES publica. Se a CASES não publicar, nós próprios, Câmara... CASES é o quê? António Sérgio, como é que ele se chama? Pronto, Cooperativa Habitacional António Sérgio, qualquer coisa assim. Exato. Cooperativa António Sérgio. António Sérgio. De qualquer forma, eu acho que nós vamos ter ainda que pensar uma forma de publicitar que cooperativas é que venham ao concurso para possibilitar que as pessoas que querem entrar nas cooperativas possam aderir. Aliás, estamos a pensar como é que poderemos fazer isso no site da Câmara, do município de Lisboa, dizer que há estas cooperativas que vão concorrer a este empreendimento, para as pessoas terem a liberdade de, se tiverem os requisitos que nós estamos a impor, poderem entrar. Porque às vezes isto é uma questão de informação, não é? Eu acho que é muito uma questão de informação. Nós temos aqui 2 microfones deste lado.
deste lado. Não, mas era ótimo se... E a minha pergunta é muito rápida. Quando estes requisitos já não se extinguem-se, porque aquela família de repente tem mais qualidade de vida e até vende, pode vender? E aí pode haver o que está pensado é... isto tudo tem muito a ver com os problemas que existiram nas cooperativas antigas. Ou seja, quando eu digo que andámos a ver os problemas de todas as cooperativas que falharam, esse é um dos problemas, que as cooperativas tornaram-se profissionais, tornaram-se quase agências imobiliárias. Ou seja, eram empreiteiros, construíam, os cooperadores já não eram aqueles que inicialmente estavam, aquilo havia ali assim uma forma de... Havia um cooperador que não podia fazer a escritura porque não tinha dinheiro no momento, e em vez de ir para o seguinte... inscrevia um novo cooperador e era aquele que entrava, ou seja, houve uma perversão dos valores iniciais das cooperativas e que nós estamos a tentar, no fundo, garantir que não acontecem. A história da venda era um deles, ou seja, as pessoas compravam com habitação a custos controlados, e deixe-me só explicar porquê a custos controlados, se calhar como resposta aqui sim, resposta aos dois, ou seja, a fiscalidade só entra se for habitação a custos controlados, ou seja, isto não é só porque nós queremos que a habitação não ultrapasse este custo e que não tenha mais que estas áreas, é porque senão não têm benefícios fiscais e de facto pesa muito se deixarem de ter benefícios fiscais. Acho que de facto não é só nós termos o terreno e nós termos o projeto, em termos de custos de construção tem um impacto enorme. Por isso, isto para dizer que nós vamos tentar controlar ao máximo estas questões que foram aqui expostas, mas quanto aos espaços para utilização comum, o facto de serem poucos cooperadores, de se terem que conhecer tudo, nós vamos existir aquilo que falou que eu também acho que era interessante, funcionou bem durante muito tempo, começou a funcionar mal quando se profissionalizaram como empreiteiros e tornaram-se amadores de gestores cooperativos. Ou seja, o que é que acontecia? Não havia uma figura que era o interlocutor com o banco e com a Câmara. E isto provocou inúmeros problemas, nomeadamente aos cooperadores que perderam o seu dinheiro. Por isso, e muito má gestão, porque as pessoas que estavam à frente das cooperativas eram amadores, que acharam que era uma forma de conseguir vencer, ou não? Aqui assim, o que nós vamos exigir para já é a existência de um gestor, ou seja, uma pessoa que não é um dos cooperadores que é engenheiro, outro que é... Não, e tem que existir a figura de uma pessoa que é contratada pela cooperativa como gestor do projeto, não só em termos de obra, de custos, de tudo, ou seja, que é um garante. Foi uma das coisas que os bancos que a cooperativa tem de assumir. Foi uma das questões que os bancos foram claríssimos, que há um interlocutor gestor da cooperativa que é quem fala connosco, ou então o projeto não foi. E os bancos têm financiamento específico para cooperativas? Ou não? Eu sei que o BEI tem uma linha de cooperativas. Eu julgo que os bancos propriamente não têm uma linha para cooperativas, podem recorrer sempre ao BEI, como sabem, ou seja, essa linha está aberta aos bancos, tal como está aos privados. Por isso eu julgo que se houver um interesse, os bancos vão se financiar no BEI. Mas isto está em cima da mesa e há muitos bancos que estão também, enfim, mais interessados nesta possibilidade. E na construção no desenho dos projetos, e tendo em conta estas características todas, que tipo de tipologias, que tipo de áreas é que vamos encontrar aqui nestes projetos? Mas as áreas estão definidas, vêm definidas no programa de concurso. Estou a ser o último a falar porque não tem que ser mais próximo. Porque não o nosso projeto a concorremos. Eu tenho que confessar que nós não concorremos aos projetos quando aparecem, quer seja um IRU, quer seja um CERU, por razões, muitas vezes não é por razões, tem que haver fundamentalmente com dois objetivos. Uma, se o ateliê pode, portanto, que isso para sermos muito francos, ou seja, se estamos em altura de o poder fazer e se temos as verbas para o poder fazer, porque são investimentos muito grandes que os ateliês têm que fazer. E, fundamentalmente, no segundo ponto, ou no mesmo pé de igualdade, é se o concurso nos interessa. Portanto, o ateliê, e no nosso caso, nos concursos que temos entrado, não pondo de parte, obviamente, o primeiro argumento que usámos, o segundo argumento, que é se nos interessa, e no caso deste que por acaso foi o que ganhámos, já temos entrado em outros em que não ganhámos, também entramos na Estrela, onde vão ser feitas casas agora a custos conduzidos, que o melhor ponto da cidade mais caro, não ganhámos este concurso, ficámos em terceiro. No que ganhámos, havia o concurso, e como o Filipe também referiu há bocadinho, é muito mais interessante os concursos elaborados pela CERU do que os concursos feitos pela IRU, dão muito mais liberdade aos arquitetos, parecem ser, estão muito mais bem estruturados,
e depois era a oportunidade de se construir no centro histórico da cidade, englobado num problema gigantesco que existe, que é a Quinta do Ferro, que não sei se sabem uma coisa que existe ao pé da Graça, onde há locais onde não tem esgotos hoje em dia, não há serviço. Portanto, é um problema que tem 60 anos, não é, Filipa? Para ser resolvido, tem 12 projetos desenvolvidos ao longo da história pela Câmara, e isto foi um ponto que para nós era fundamental, foi importante, era podermos contribuir para isto. Nós não temos um edifício muito diversificado em termos de funções, portanto é para fazer apenas os fogos que temos, todos T1s ou T2 perfeitamente definidos, não podemos, pois podemos é ser mais criativos ou menos criativos na maneira como o desenvolvemos, que foi uma coisa que nós achamos que conseguimos, mas fundamentalmente o podermos ter um jardim que passaria a ser público, que fazia parte do concurso, era um fator fundamental e que teria a tal parte social que nos parecia importante. Eu falava aqui das tipologias porque sabemos que muitas vezes um dos problemas que existe tem que ver com, e abre aqui a todos, com a... e falava das tipologias só para explicar, porque acho que há aqui um momento em que as famílias crescem que se torna absolutamente dramático para muita gente da classe média, média-baixa, e é muitas vezes o momento em que abandonam a cidade, é quando a família cresce. Portanto, aí eu falava nas tipologias. Não sei se quer falar. Sim, gostava de dizer duas coisas. Tem uma questão tipológica que é capaz de ser o tema que eu me sinto mais, que gosto mais de discutir quando falamos de habitação pública. O primeiro tem a ver com a questão do acesso às habitações. Não no acesso, no sentido que estava a falar, mas no acesso físico, ou seja, como é que eu chego a casa. E a SRU tem, na minha opinião, muito boa filosofia de valorizar, até incentivar nos próprios programas preliminares a ideia do acesso em galeria, criando um espaço público que tendencialmente é rejeitado, por exemplo, no modelo IRU, e no modelo privado nem se fala, portanto nunca se pode fazer uma galeria, e o SRU cultiva essa hipótese, e acho que 3 ou 4 concursos que tiveram primeiros classificados no SRU têm propostas com acesso em galeria. O SRU também cultiva de grande forma aquela ideia do atravessamento transversal, ou seja, o espaço social ter um atravessamento total do fogo, ou seja, luz de manhã de um lado, luz de tarde do outro, que pode ser uma coisa quase elementar, é proibida no modelo do IRU também. Portanto, também temos essa... Eu estou sempre a fazer este paralelo porque eu acho que é importante percebermos as diferenças de fundo. E tipologicamente, a ideia da flexibilidade tipológica, que eu acho que era aquilo para quando a pergunta estava a caminhar, ou seja, quando a família cresce ou encolhe, porque as famílias crescem, mas também encolhem. Eu dou exemplo dos meus avós, que moram num bairro social há 54 anos, os dois sozinhos no T3, porque o meu pai e o meu tio saíram de casa. Aconteceu. E nunca mudaram de casa, têm 2 quartos a mais, um é para a televisão e o outro é para passar a ferro. Portanto, eu acho que há uma condição da família que cresce, mas também uma condição da família que decresce, neste caso, e as tipologias que temos visto, pelo menos nos projetos no primeiro, segundo, terceiro classificado nos concursos do SRU, tem uma valorização muito grande destes fatores, enquanto que o outro lado é o IRU, mas também o setor privado, há uma cristalização no modelo de negócio, do modelo de tipologia essa que geralmente é muito segregado, aliás, o que eles pedem especificamente no programa é segregação programática, ou seja, quartos para um lado, sala para o outro, ET2 de um lado, ET2 do outro, ou seja, mas é de esquerda, direita, tradicional. Portanto, eu acho que é muito interessante a questão tipológica, no sentido mais puro da palavra, ser trazida aqui para cima da mesa, tanto para a questão da cooperativa, como para uma questão arquitetónica pura, ou seja, disciplinarmente, é fascinante, e acho que estamos todos de acordo nisso, podermos fazer um projeto de habitação pública coletiva que tenha estas valências que geralmente, em mais nenhuma encomenda, nos seriam permitidas. Também nos projetos que fizeram, sentiram isto, esta liberdade? Ou como é que é isto das tipologias e de como é que funciona? Nós, no nosso caso, exatamente isto que o Filipe está a dizer, temos um caso de uma distribuição em galeria. E conseguimos. Era uma imposição, em princípio o edifício não era possível fazer uma empena maior, era uma condição do edifício, mas que realmente era um dos pontos que atraíam os arquitetos, porque realmente temos que pensar em novas tipologias e não podemos continuar a usar as mesmas, porque o mundo mudou muito e a maneira de viver também vai mudar, ou está a mudar já. Patrícia. Igual no projeto da Rua António de Couto, temos uma distribuição em galeria. Isto permite-nos, o edifício tem um desenvolvimento retangular, comprido, temos 4 apartamentos por piso. A única alternativa, se não recorrêssemos à galeria, era ter 2 blocos de acessos verticais. Acessos verticais, cada bloco tem que ter 2 elevadores. A opção alternativa à galeria seriam 2 escadas, 4 elevadores. Isto, do ponto de vista financeiro, é um absurdo total. A nossa legislação não nos permite fugir. Nós temos que ter os 2 elevadores, com acessibilidade universal. Sou muito sensível à questão da acessibilidade universal, mas isto rouba-nos área que depois não nos permite encaixar as tipologias com as áreas que precisamos.
A distribuição em galeria é fantástica do ponto de vista da economia e é fantástica porque, mais uma vez, as varandas não são varandas privativas, a galeria transforma-se em varanda coletiva, em varanda comunitária. Portanto, as pessoas usam a galeria, têm mesinhas cá fora, isto é o que eu acredito que vai acontecer, e usam a galeria como prolongamento da sua habitação. O Paulo quer dizer qualquer coisa sobre isto. Não era sobre isso. Há bocado falámos sobre o tema da gentrificação e ocorreu uma coisa, há uns anos atrás, nós estávamos a construir um projeto em Boston, numa zona muito luxuosa, e era um edifício com 16 apartamentos, numa rua mesmo em downtown Boston, e o promotor imobiliário disse-me assim, bom, isto é uma chatice, é que depois vamos ter que dar um destes apartamentos à Câmara. E eu disse assim, dar um apartamento à Câmara? Sim, eles depois vêm aqui, eles analisam o projeto, em termos de taxas, etc, e portanto a contrapartida que nós damos é um apartamento. O que é que eles fazem com o apartamento? Arrendam. Mas arrendam a quem? A quem eles decidirem. E portanto eu acho interessante isto, porque lembro-me também, há muitos anos atrás, ter estado na Câmara de Estocolmo, e eles explicarem-me que já não faziam habitação social. Eles adquiriam apartamentos na cidade, ou por permutas, ou por pagamento de impostos, etc. E, portanto, naturalmente, as pessoas, o processo de transformação, em vez das pessoas serem todas do mesmo modelo social, todas na mesma situação, disseminava-se pela... Portanto, a mistura social é favorecida pela forma como a habitação pública é adquirida, neste caso, não construída, mas adquirida. Eu achei isso interessantíssimo, ainda por cima num contexto dos Estados Unidos. É claro que Boston é um bastião democrata americano fortíssimo, mas achei extraordinário que uma pessoa... E eu disse assim, mas e eles podem escolher a penthouse? Podem... Uma penthouse com 300... Se calhar, eu acho que a vereadora Filipa Roseta está cheia de vontade de falar. Vamos deixá-la entrar na discussão. Vamos tentar falar, vou virar-me assim só rapidamente para falar de algumas coisas que foram sendo levantadas que eu acho que toda a gente eventualmente está aqui, porque eu já percebi que há aqui pessoas interessadas mesmo também nas cooperativas, para além e no acesso à habitação. Mas eu, sobre esta questão, só para concluir esta questão que o arquiteto Paulo estava a falar, a Câmara está a fazer tudo. A Câmara está a fazer tudo. A Câmara comprou um edifício, a Câmara está neste momento a fazer tudo. A fazer construção pública em propriedade pública, construção privada em propriedade pública, através de cooperativas ou parcerias, comprar edifícios, reabilitar aqueles que têm. Portanto, a única coisa diferente da Câmara de Lisboa, da maior parte das cidades, é que a maior parte das cidades não têm tanta propriedade por aproveitar. Isso é que é totalmente raro e ninguém percebe. Quando eu vou... Já está feito o levantamento? Já está completamente feito o levantamento. Eu convido todos a ver, chama-se Carta Municipal da Habitação, portanto, no fundo, que é um documento que teve em discussão pública 60 dias e está finalmente pronto para ir à reunião de Câmara, e a Carta Municipal da Habitação faz um levantamento de toda a propriedade que a Câmara tem, em mapa, ou seja, está completamente mapeado, daquela que tem, daquela que pode construir, e portanto, temos neste momento muito claro, vai agora à reunião de Câmara para ser aprovado, espero, o documento que é a tal estratégia da Câmara para os 10 anos, porque é que vamos fazer estes terrenos. Mas isto é excepcional da cidade de Lisboa, é excepcional em Portugal e é excepcional na Europa. As cidades não têm tanta propriedade por aproveitar. E isto é um desperdício de recursos. Isso é que é a grande coisa, porque nós fazemos parte de uma coisa que se chama Housing Europe, que é montes de municípios, empresas municipais de habitação de toda a Europa, e temos imensas trocas aqui com a equipa da engenheira Marta e também com a Gebalis, temos imensas trocas com todos os países, Zurique, Londres, com tudo o que se faz das Housing Associations, as grandes históricas, aquelas com mais de 100 anos, portanto que já existem com grande peso. Ninguém percebe, ninguém, ainda não vi ninguém que conseguisse perceber como é que uma cidade com tanta propriedade, não a põe a uso. Esse é o grande tema dos próximos 10 anos da política de habitação. Tendo tanta propriedade, ela vai toda ser usada pela Câmara, ou há a possibilidade também de alguma ser alienada? O número certo são 7.000 casas que a Câmara pode construir, além das 23.000 que já tem. Portanto, a Câmara já tem 23.000 casas no seu, que gera com inquilinos. Mas vai mantê-las como património? Para além disso, sim, vai mantê-las. Portanto, a ideia é mantê-las, e já posso falar um bocadinho sobre esta ideia da integração, que para nós é fundamental e que tem a ver com a política de habitação. Portanto, estas 7.000 que pode fazer nos seus terrenos novas, portanto, que pode fazer de novo, o plano é pelo 3.000, lá está, 3.000 propriedade pública em solo público,
4 mil em parceria, em que nós cedemos a 90 anos e as pessoas pagam a construção. Destas em parceria, pelo menos 500 para cooperativas, é esse o nosso plano. E se correr bem mais, porque é mesmo tipo, isto é a coisa, o que correr melhor é o que nós vamos fazer, nós somos muito pragmáticos. Portanto, nós queremos mesmo muito lançar o programa cooperativo que está pronto para lançar este ano, porque se correr bem, nós apostamos mais no programa cooperativo. Neste momento temos pelo menos 500 fogos em programas... Mas há aqui uma questão sobre a propriedade dos solos, neste caso. As cooperativas são uma cedência de direito de solo, portanto, durante 90 anos. Isto em termos de propriedade, para quem está na cooperativa, representa o quê? Pronto, isto é também para dizer o que é que já está aprovado. Isso foi um trabalho que já está aprovado. Pois a minha parte é conseguir que isto passe na reunião de Câmara, não é? Porque nós temos sempre esta dificuldade do trabalho político. Portanto, o que é que já está aprovado? Está aprovado uma deliberação que diz exatamente o que é que as cooperativas vão ser. Nomeadamente, vamos ceder a propriedade a 90 anos, as famílias ficam com o direito de a usar durante 90 anos. É isto. E depois? No fim, tem um contrato, no contrato diz, no final dos 90 anos, ambas as partes negociarão o que pode acontecer a seguir. Daqui a 90 anos, quem cá estiver fica com a liberdade para negociar a norma. Mas durante este período de 90 anos, quem está com essa propriedade, ou seja, pode alienar, pode arrendar, o que é que pode fazer? Até pode vender por aquilo que gastou mais a inflação, mais nada. Portanto, não é para ganhar dinheiro. Isto é uma coisa diferente das anteriores. Pode vender pelo dinheiro todo que gastou com a inflação. Só. E arrendar. Não pode pôr mais do que isso. Portanto, isso fica escrito no contrato. Pode entrar, paga a construção, pode vender por tudo aquilo que pagou, mais a inflação. Ponto. Caso queira arrendar essa propriedade, não pode arrendar, não pode. Nas cooperativas de direito, portanto, há dois tipos de cooperativas, naquelas de propriedade coletiva, portanto, o próprio conceito da cooperativa a cooperativa é proprietária e a renda, é um conceito diferente. Se for a propriedade individual, que é aqueles em que as famílias se juntam e cada um fica com fogo, fica com a casa, portanto, paga no fundo o custo da construção. A ideia aqui, isto é muito importante, a ideia, quais são os critérios? Chama-se cooperativas primeira habitação, porque o plano é que pelo menos 70% das pessoas que vão, das famílias, seja a primeira habitação em Lisboa. Em 70%, temos 30% em que as pessoas podem ter uma habitação em Lisboa, mas têm que a vender no momento em que se tornarem, que a tornarem esta habitação própria. Portanto, qual é que vai ser o critério? Estava aqui, como é que isto é um sorteio, é uma sorte? O critério vai ser, quanto mais forem primeira habitação em Lisboa, ficarão mais próximos do primeiro lugar. Portanto, a ideia é tendencialmente beneficiar quem não tem ainda habitação na área metropolitana de Lisboa. A área metropolitana de Lisboa. E não podem ter propriedades na área metropolitana de Lisboa. Portanto, é isto. É este o plano. Portanto, e a ideia é 70% tem que ser primeira habitação, portanto, nunca podem ter tido uma casa antes, é muito para beneficiar pessoas que nunca tiveram uma casa em Lisboa, 30% até podem ter uma casa, mas têm que a vender para ficarem com a cooperativa. Primeiro critério. Segundo critério, isto foi uma imposição democrática do consenso gerado da parte política, vai haver, se existir empate neste número, portanto, se existir empate, será dada preferência à propriedade coletiva, para os usos de arrendamento. Se existir empate, se não existir empate, portanto, se forem a soma tiver mais, fica assim. Propriedade coletiva quer dizer aquele modelo em que a cooperativa é proprietária e quem lá vive é inquilino da cooperativa. Isto devo dizer, portanto, a negociação política, que não era a nossa ideia, mas é assim e nós somos democratas. Portanto, esse é um critério de desempate. É um critério negociado com todo o Executivo Municipal. Isto a aparecer como segundo critério. Mas isto é tudo muito complicado e o que nós queremos é ser inclusivos. Portanto, a ideia é, nós queremos que qualquer cooperativa pode concorrer, ficou que a nossa prioridade política é para quem não tem habitação em Lisboa, essa é a primeira prioridade, ficou negociada esta questão da prioridade coletiva ter um benefício se existir empate. Se não existir empate, então não há problema nenhum. Se ainda houver um empate, então aí é um sorteio. Ou seja, há uma ideia fundamental que é trazer pessoas como primeira habitação para o centro da cidade. É esta a ideia fundamental. E critérios de rendimentos? Se é sempre os dos rendimentos da renda acessível, portanto, têm que estar entre o salário mínimo e os 38 mil, agora é 38 mil que foi atualizado, se for uma pessoa só, 38 mil, se for duas pessoas, subiu 48 mil. Portanto, 48 mil euros brutos de rendimento anual. Marta? Se
tiver dependentes é mais 5 mil por cada dependente. Mais 5 mil por cada dependente. Portanto, cada criança mais 5 mil. Portanto, está dentro dos limites de rendimento da classe média. É isto. Salário mínimo até do salário mínimo. Hã? Para todas as 7 mil o quê? Não, da Carta da Habitação, volto, portanto, 3 mil é público, em que vai manter-se nos programas da Câmara, que nós continuamos a ter, que é renda acessível e renda apoiada. 1.500 renda apoiada, 1.500 renda acessível, mais ou menos. Portanto, em que são os sorteios da Câmara, quem não sabe, é a plataforma Habitar Lisboa, vão ao Habitar Lisboa e concorrem. Portanto, as rendas acessíveis é a classe média, as rendas apoiadas é carências, e aí tem montes de critérios, de carências de pessoas com deficiência, de pessoas com idade, de dependentes, de rendimentos. Portanto, a parte das mais carentes são critérios, é uma grelha muito apertada, não é sorteio nenhum, e é mesmo por critérios. Vítimas de violência doméstica tipicamente saltam à frente, tudo tem uma ponderação muito alta, portanto são critérios. Isto é para as famílias mais carenciadas. Para a classe média são sorteios, saem de 2 em 2 meses normalmente estes sorteios para a classe média, renda acessível. E nestes 3 mil que nós temos na carta para fazer, é 1.500, portanto, é isto, 1.500 classe média, 1.500 renda apoiada, mais ou menos. Passando as 4 mil é a tal das parcerias, são as tais propriedades que, se nós não entrarmos nesta ideia das parcerias, não vamos conseguir construir. Isto é a ideia que tem que ficar, porque a Câmara não tem dinheiro para construir estas casas. Não tem, no seu orçamento municipal não existe. Portanto, nós temos que ter parcerias, nós temos propriedade. E as pessoas têm vontade de ter a casa. Portanto, eu acho que esta ideia tem mesmo que vingar, porque não faz sentido que não vingue. Por isso é que temos de colocar tanto empenho nela. Agora, eu acho que sobre os critérios ficou claro. Portanto, nós, no fundo, para cada programa há critérios muito claros. Famílias mais carenciadas são critérios de carência socioeconómica. Classe média, para as rendas, nos edifícios das rendas, vai continuar a ser sorteio. E cooperativas, vão haver estes concursos, que não exclui qualquer tipo de cooperativa, podem vir todas, e vamos beneficiar quem for primeira habitação, quantos mais primeira habitação existir, que é uma política de atração de pessoas para se fixarem em Lisboa, mas há a hipótese de virem com pessoas que já têm uma habitação. Fica assim, acho que isto aqui ficou claro. Acho que ficou muito claro, e acho que é uma boa altura para abrirmos a quem queira fazer perguntas. Só a última coisa, portanto, as cooperativas têm que passar em reunião de Câmara. Nós vamos uma a uma e têm que ser aprovadas em reunião de Câmara. Pois é o desafio, esta aqui, esperemos, a primeira, que é a do nomear. Temos aqui uma pergunta. Não, mas é melhor para toda a gente poder ouvir, é importante. Boa tarde. Quero agradecer pelo esclarecimento, mas ficámos aqui com uma dúvida relativamente aos critérios para a seleção para as cooperativas. Falou assim, senhora, dos rendimentos, todas essas coisas. O fator idade não é um dos fatores que vai ser exclusivo para quem possa aceder às cooperativas? Não. Foi rápido, não. É mesmo, quando pomos cooperativas primeira habitação, sim, na verdade é tendencialmente para beneficiar os jovens, como parece que é mais evidente. Portanto, a ideia de pôr cooperativas primeira habitação tendencialmente beneficia os jovens. Portanto, é alguém que nunca teve uma habitação em Lisboa. Sim, mas portanto, jovem, tendencialmente beneficia os jovens. A partir dos 35 anos já não se é jovem, no entanto, pode estar a ter uma primeira habitação. Não, mas nós optámos e decidimos não pôr um limite de idade, porque poderia haver um limite de idade de jovens até aos 30 anos. Não, optámos por não fazer, mas queríamos tendencialmente beneficiar mais jovens, e daí a primeira habitação. Mas, portanto, beneficia tendencialmente os jovens, porque tipicamente de todas as idades são as que há menos gente com habitação em Lisboa, portanto, tendencialmente estão mais beneficiados, mas não pusemos limite precisamente por isso, para não estarmos com aquela do onde é que para exatamente o jovem. Portanto, assim ficam, eu acho que é uma política onde tende a atrair muito, até pelas tipologias e por tudo aquilo que vocês ouviram. Eu ia perguntar isso, quais são as tipologias que estão aqui previstas? Portanto, nós temos sempre, pelo menos, metade de tipologias familiares, corrijam-me se eu estiver errado algum de vocês, mas eu diria que é metade de tipologias familiares T2, T3 e metade T1s e qualquer outra coisa, não sei, isto deve variar de acordo com os edifícios. Também há T4. Pronto, também há T4. Eles são, como isto era tudo muito criativo, eu não sei o que é que isto deu. Se calhar até há tipologias que eu não sei. Eu acho que o Filipe conseguiu, o arquiteto Filipe, eu sei, conseguiu pôr muito mais habitação do que aquela que estava no programa. Foi a única coisa que me chocou. Não sei bem como, portanto admito que a tipologia seja diferente, que não sejam as tipologias normais. Que eles só me diziam, não sei quantas mais habitações do que aquela que estava prevista. Como é que fez essa magia?
É um bocadinho outro que estávamos a falar, que a arquiteta Patrícia estava a falar também, que é com galerias ganha-se muita área que era perdida de outra forma, permite outro tipo de organização, permite uns fogos mais curtos e como são mais curtos permite fazer mais fatias, não é? Temos mais fachada disponível, portanto foi uma estratégia possível. Ok, então mas temos casas entre o T1 e o T4 em cooperativa. Mas eu diria que a maioria devem ser T2. Assim, maioritariamente T2 e T3. A ideia é muito tipologias familiares. Achamos que isto é ótimo para jovens famílias. Isto é o pensamento. A pessoa começa a ter filhos, aquele momento em que já tem alguma estabilidade, que já pode pagar um empréstimo que neste momento é só à construção. Portanto, a pessoa só vai pagar um empréstimo ao valor da construção. Essa é que é a grande diferença, não é? Vai pedir emprestado o valor da construção, não é o valor da casa. Não paga o terreno e não paga a promoção. O que é uma coisa neste... E não paga o projeto. E não paga o projeto, sim, isso é outro. Agora, atenção, porque isto aqui vai ser, quando lançarmos as pessoas têm que estar disponíveis para começar a construir daqui a 3, 4 meses. Haverá uma prova de fundos, 3, 4 meses para haver uma prova de fundos e nós queríamos também ir com o projeto já muito avançado e bastante aprovado para conseguir só fazerem aquele ajuste. E a Câmara terá algum tipo de apoio, uma espécie de gabinete de apoio a quem se queira constituir como cooperativa e não saiba como fazê-lo ou haja algum passo que não perceba como é que isso funciona? Nós tipicamente indicamos para casos que já existe no nosso país para fazer isto, que é a cooperativa António Sérgio. Pronto, ou seja, existe e está a identificar, há uma cooperativa António Sérgio que ajuda as pessoas a constituir cooperativas, mas é uma coisa muito fácil. Objetivamente não é uma coisa muito complicada. Se alguém tiver interesse, não é uma coisa muito complicada. Mas podem sempre dirigir um e-mail à Câmara e tentar pedir ajuda, mas nós vamos sempre dirigir para quem já... E a Câmara pode centralizar a informação das cooperativas em Constituição para que quem queira possa aderir? Eu acho que isso é a própria casos. Nós podemos fazer um link para casos. Deixe-me só antes de passar isso, que é uma coisa importante sobre os bancos que já foi aqui falado. Nós realmente fizemos a volta por todos os bancos. Portanto, e de facto o que existe é o BEI tem uma linha direta a cooperativas e o que nós estamos a tentar fixar e tentar negociar com o BEI é que o BEI tenha programas eles vão emprestar aos bancos e depois os próprios bancos emprestam às famílias. Eu acho que há ali mais uma pergunta. Isto é a parte, portanto, ou que seja, fica mais fácil. Para nós foi muito importante isto não ser um projeto piloto, mas estar enraizado na orgânica económica da cidade. Ou seja, que os próprios bancos façam e não ser um projeto piloto com verba limitada. Porque se os próprios bancos fizerem, podemos não parar. Se os próprios bancos tiverem interesse nisto como produto, não é uma coisa que fica limitada a uma verba, não é? Do Orçamento de Estado, ou seja, do que for, ou do Orçamento da Câmara. Portanto, são os próprios bancos que fazem parte do processo. E a Câmara aqui é só um facilitador, acelerando os tempos, tendo o projeto aprovado. Ótimos projetos. Vamos cá. Olá. Obrigado. Boa tarde. Eu sou o Vatani Sarai, da Cooperativa Arizona e da Rede Coabitar, a rede de cooperativas de habitação em propriedade coletiva. Estava interessado porque vi que o debate chamava Cumprir Abril na Habitação. E então acho que falamos das cooperativas da época da Revolução e não falamos muito do SAL, que é um exemplo histórico bastante importante, que tem como inspiração também o que aconteceu na América Latina, por exemplo em Uruguai, o que está ainda a acontecer, por acaso, que milhares de cooperativas a serem construídas agora. Também como referência para o concurso existe La Borda, que é um exemplo de habitação colaborativa. Então a senhora arquiteta falou da habitação colaborativa e para mim foi muito interessante criar essa ligação entre habitação colaborativa e habitação cooperativa, porque não tem de ser exatamente a mesma coisa. E acho que aqui há uma questão sobre a forma de construir e a forma de conceber. Falamos muito dos habitantes, falamos muito do que vai acontecer. Uma coisa que para mim é um pouco surpreendente é que aqui vejo apenas arquitetos, não vejo habitantes, não vejo representantes de cooperativas. E então já falamos um pouco disso com a Câmara, com essa questão. Estou aqui. Sim, mas diretamente é uma questão sobre realmente como se concebe. E então, nesses casos, nos casos do SAL, nos casos do La Borda, diretamente o projeto arquitetônico foi criado com os habitantes, que tem um impacto sobre os futuros usos. Falava, por exemplo, da questão da sala de festa de encontros ou da lavanderia. Há grupos que não querem lavanderia, por exemplo, mas é uma questão do grupo, é uma questão de definir também
ao nível da tipologia, da evolução das tipologias. E chegou também a questão da propriedade coletiva. Então, a senhora vereadora falou da questão das cooperativas, dos diferentes modelos, fez uma boa explicação dos diferentes modelos. O que achamos é que não é uma coisa anedótica, porque tem um impacto depois sobre a questão, por exemplo, da responsabilidade coletiva. No caso de uma cooperativa em propriedade coletiva, todos os espaços pertencem a todos. Então, não é como um condomínio, e para nós realmente é um risco de se tornar, dos projetos em propriedade individual se tornarem em projetos tipo condomínios, porque chega um momento em que cada pessoa tem interesse em cuidar da sua casa. Em propriedade coletiva não é essa a ideia. Então é mesmo essa, e entra em contradição também com essa ideia de ter um gestor. Então percebi que não era a intenção necessariamente da Câmara, que é uma exigência do banco, mas aqui não faz sentido. O gestor é a cooperativa, o gestor é o coletivo, é a responsabilidade de todos. Então, queríamos talvez dar um pouco de elementos talvez sobre aqui a engenheira Marta Sotomayor possa explicar a importância desta figura do gestor, porque é que ele existe. Isto tem um bocadinho a ver também com o histórico, ou seja, é aquela ideia de que somos todos muito bem intencionados e existem sempre pessoas na cooperativa que são os engenheiros, os arquitetos e os economistas e que no princípio estão cheios de força. E o problema é que, ou quando têm o seu problema resolvido, ou quando de repente decidem deixar de ser cooperadores e transmitir a sua posição ao outro, fica vazio. E quando fica vazio, o banco deixa de ter o interlocutor e a Câmara deixa de ter o interlocutor. Isto tem muito a ver porque assim, cada família tem as suas dinâmicas, cada cooperador tem as suas dinâmicas. E de facto o que acontece é que de repente essas pessoas desistem, nomeadamente os dirigentes cooperativos, as cooperativas que duram mais tempo, cooperativas que têm já há muitos anos. Se nós formos verificar os órgãos, os dirigentes das cooperativas, assim, na maior parte das cooperativas o empreendimento é feito e acabou a cooperativa. Acabou a cooperativa. Por isso, salvo honrosas exceções que existem e que até as podemos quase enumerar e que se mantêm como cooperativas e que poderiam eventualmente ser um exemplo para mostrar como é que uma cooperativa ao longo dos anos conseguia manter os seus empreendimentos cooperativos, conseguia manter os seus cooperadores envolvidos no movimento cooperativo do prédio, etc. São raríssimas. Infelizmente, são raríssimas. Por isso, esta figura do gestor é uma salvaguarda, que é uma entidade contratada e que é o garante de que tem continuidade até ao fim do projeto e até ao momento em que nós achamos que não é só para nós, Câmara, é essencialmente para o banco. Há aqui uma coisa que é importante e que, como estão cooperativas aqui assim, os cooperadores são escolhidos pela cooperativa, que os cooperadores têm que ter condições para, quando chegar o momento de fazer a escritura em seu próprio nome, tenham condições para os bancos avançarem com o financiamento individual. Por isso, as próprias cooperativas vão fazer essa triagem, não é a Câmara, são as cooperativas, que é para garantir que quando chegarem ao fim do empreendimento, têm os tais 30% que provavelmente vão dando ao longo da construção e conseguem financiar-se na banca. Porque senão chegam ao fim e ficam agarrados com um empréstimo feito à cooperativa e que não têm, no momento, quem fazer a compra da propriedade individual. Portanto, isto é para evitar que erros que no passado inviabilizaram as cooperativas se repitam. Exatamente. Há ali mais uma questão? Há mais duas, não sei quem. Temos que passar ali o microfone. Boa tarde, nós somos da cooperativa da CML Club, uma cooperativa com mais de 30 anos. Já construímos mais de 350 e construímos dos dois sistemas, sozinhos e pela FNAIS. Sozinhos correu muito bem, pela FNAIS, por ao banco, a própria cooperativa já falou com o banco, já estudou com o banco as condições dos empréstimos e já leva uma... Não é preciso o gestor, eu já o fiz há vários anos e não sou gestora. E quando vamos, nós já sabemos que as pessoas vão ficar com a casa. Do outro sistema, claro que nós não conseguimos controlar nada. E com este sistema do pequeno prédio, consegue-se tudo e até se consegue escolher os materiais, como aquele senhor disse. Esse é exatamente o objetivo da escolha de pequenas cooperativas. E consegue-se, até mesmo na arquitetura, fazer alterações. Fez-se com o GTH, com o arquiteto Sousa Afonso, que já cá não está, mas
e conseguimos sempre trabalhar bem. A CML Clube continua interessada. Quanto à case, as cooperativas para serem constituídas têm que ser aprovadas, todas elas pela case. Todos os anos temos que mandar os orçamentos, o plano de atividades e a aprovação de contas em Assembleia. Têm que ser feitas eles são mesmo muito rigorosos. E os estatutos não prevêem muito bem o grupo de pessoas. Temos de ter um bocadinho de atenção, portanto, depois há os vários sistemas de atribuição de fogos, mas a case, grupos de... não, tem que ser por sócios, e então nós temos que definir muito bem, de acordo com a lei. Não, peço desculpa, o que é que significa não prever grupos de pessoas? Não entendo. Portanto, falou um grupo de amigos constituir uma cooperativa e para eles. Eu não sei se isso é possível através da case. Da cooperativa António Sérgio? Sim. Mas essa cooperativa António Sérgio, peço desculpa pela perfeita ignorância, mas provavelmente é a ignorância de muitos. É uma entidade pública, privada? Uma entidade pública que regula as cooperativas todas. Ok. E, portanto, que define quem é que tem capacidade ou não, quem é que pode ou não constituir-se como cooperativa. E, portanto, está a dizer que acha que esta ideia de se constituir em grupos de amigos não é possível? Não sei. Tem que ter uns estatutos muito próprios. A vereadora Filipa Roseta está a contrariar. Nós estamos a trabalhar com o caso. Só uma nota. O que vai muito... Desculpe lá, só aqui uma nota para complementar o que a Maria José referiu. Eu chamo-me Carlos Pereira, já agora sou colega da Câmara, portanto, conhecem-nos. Eu só queria também fazer uma pequena nota relativamente ao que disse a Marta, que é de facto que as cooperativas, e eu queria defender aqui um bocado as cooperativas, pelo menos as de Lisboa, e referir porque é que a FNAS correu mal. Porque havia cooperativas quase de todo o país em Lisboa, e essas só vinham aqui para fazer promoção, toda a gente sabe isso. Portanto, é preciso... Eu peço desculpa só, mas eu tinha ali uma pessoa inscrita para falar antes e, portanto, para ser aqui justa, acho que é melhor aquele senhor ter a palavra agora. Peço desculpa, mas... Ora, boa tarde. Primeiro dar aqui os parabéns à vereadora, a doutora Filipa Roseta, que está a desenvolver um excelente trabalho. Eu também sou representante de uma cooperativa, presidente da direção, e tenho muitas pessoas que se dirigem à nossa cooperativa e que fazem referência ao seu trabalho. Parabéns. Já ouvi aqui muitas coisas sobre cooperativas. Os estatutos são estatutos correntes, podem ser perfeitamente por grupos de pessoas conhecidas ou não tem qualquer impedimento. Tem que reunir um número de pessoas suficientes para constituir a cooperativa e pronto. A Casas, antigamente era o Instituto António Sérgio. Bom, as cooperativas foram centenas, eram centenas de cooperativas. A minha era uma cooperativa pequena, fizemos centenas de fogos. Temos um bairro de 430 fogos, entramos já em parcerias com a CML Clube, constituímos uma união de cooperativas, construímos mais centenas, mais bairros e bairros e bairros. E a minha era pequenina. Há cooperativas gigantescas no Algarve, no Porto, há cooperativas gigantescas, milionárias. O problema das cooperativas ou do movimento cooperativo ter enverdado por outros caminhos, e bem como disse, é que deixaram de haver apoios das autarquias, nomeadamente nos terrenos, para as cooperativas. E as cooperativas viraram-se para o mercado. E nem sempre a gestão das cooperativas, ou quem estava à frente das cooperativas, tinha capacidade para se gerir as cooperativas nesse mercado, não é? E então ocorreram muitas coisas que correram mal. Não é? Não vamos agora estar aqui a analisar o porquê, mas houve muitos casos que correram mal. Muitas falências, e atualmente julgo que inscritas na FNAS haverá para umas 20 cooperativas de habitação. Dizem-se quase o nome delas todas, não é? E a maior parte delas são as muito grandes. Julgo que existem mais cooperativas que não estão inscritas na FNAS, mas são muito poucas para fazer os milhares de fogos que se fizeram no passado. E eu penso que há aqui muitas variáveis a ter em conta. O financiamento
é um problema. Se os bancos financiam 70%, as pessoas têm que ter 30%. Se as casas custam 200 mil, quanto é que as pessoas têm que ter? 60 mil? E os bancos financiam 70%, os últimos 70% dos custos. Primeiro a cooperativa tem que ter os primeiros 30%. É muito exigente. Essa questão é muito interessante e nós estamos já a chegar ao fim do nosso tempo e se calhar dava a palavra. Nós temos para um T1 no Lumiar é 150 mil e à frente está a ser vendido um T1 a 450 mil. Portanto, nós estamos a pedir, o que se está a pedir ao banco é o valor da construção. Portanto, esses 30% não compara com os 30% que se pede com os 20% que se pede com uma casa normalmente. É importante termos esta noção. Mas agora só para concluir o debate, para não entrarmos com para este, eu não sei se é este o valor exato, mas acho que era 150 mil. É 150 mil um T1, acho que tenho ideia, na vaga ideia. É tua, estou a olhar para ti. Eu acho que o valor máximo que eu vi era 200 e qualquer coisa mil euros para a tipologia mais elevada. É o T2, portanto, isso seria um T2, é 200 mil. É 200 mil um T2, portanto é isto que são valores de construção, só se paga a construção. Portanto, o que a pessoa vai pedir ao banco é 30% do valor de construção, que é literalmente um terço. Mas é preciso ter a mesma... sim, obviamente. Tem que dizer agora, há um programa do Governo... Mas não se compara com o dinheiro que tem que ter para comprar uma casa. Há um programa do Governo que foi anunciado. Exatamente, é isso. Ainda não está em forma de lei, mas segundo o qual a AD prometeu que haveria uma espécie de garantia pública, um fiador público para essa entrada, jovens, digamos assim, a garantia pública. Combinado com isto, então, era mesmo realmente bastante bom. Portanto, só para fechar, quero agradecer a todos, foi mesmo muito rico e agradeço a todos. Portanto, eu estou quase na perspectiva de investigadora, também gosto sempre de ver, de ter aqui as várias perspectivas e foi mesmo rico, porque tivemos as várias perspectivas, não só na parte dos arquitetos, obviamente da parte jornalística das perguntas, mas da parte da Câmara, não é? Do histórico da Câmara e do histórico dos arquitetos, aqui o nosso, que agradeço muitíssimo aqui ao nosso arquiteto Paulo por ter vindo, porque realmente bem o histórico dos arquitetos também, a parte da SRU ter feito os programas e também neste pequeno debate tivemos uma cooperativa recente, completamente recente, que é a Rizoma, com quem temos falado imenso, e a CML Cup, que é uma das históricas, portanto acabou por ficar mesmo muito rica esta discussão, portanto, e dizer que a geração de novas cooperativas que existe e as perguntas que eles têm, as angústias que eles têm e a dos antigos. Portanto, olha, agradeço-vos, tenho mesmo a grande ambição de conseguir assinar o primeiro contrato este ano, portanto, continua a ser esta a minha ambição, já temos o primeiro projeto preparado, portanto, é mesmo agora é levar isto até ao fim e ver se conseguimos, com o esforço todo do PRR, que até agora a nossa angústia tem sido acabar os projetos PRR, para ver se conseguimos ter tudo construído até 26, agora temos aqui algum fogo para respirar até ao verão e fecharmos as coisas das cooperativas. Estejam atentos ao site da Câmara e à plataforma Habitar Lisboa, que normalmente nós divulgamos sempre tudo aí, de tudo aquilo que possa estar a vir aberto e espero que até ao verão se consiga lançar a do Lumiar. Muito obrigada a todos. Obrigada a todos.